E então, pessoal, depois que já aprendemos sobre os sistemas de projeções, iniciamos estudos de geometria descritiva com o sistema cilíndrico ortogonal e conhecemos os planos de projeção que formam o espaço projetivo, bem como os diedros e a linha de terra, nós vamos agora começar o estudo do ponto, como sendo o primeiro elemento ou objeto a ser projetado no espaço. Para isso, temos que primeiro definir o que seria um ponto. Então, um ponto pode ser definido de diversas formas. Porém, deve-se saber que ele é uma entidade sem dimensão. Então, por ser justamente a menor entidade geométrica de tão pequeno, não possui dimensões. Tá? Então, geometricamente, pode-se dizer que é uma entidade localizada no espaço projetivo, definida através de suas coordenadas descritivas que nós vamos conhecer agora. Então, com relação às coordenadas descritivas de um ponto no espaço, nós temos que a primeira é a abscissa, né? Vai ser representado aí por x. E a abscissa é a posição do ponto ao longo da linha de terra, tá? Então, se ela for medida à direita da origem do zero, ela será positiva, e se ela for medida à esquerda da origem, ela será negativa. A segunda coordenada descritiva é o afastamento, representado pela letra y. Então, o afastamento é a posição da projeção horizontal do ponto em relação à linha de terra. Se é a projeção horizontal do ponto, vai ser representado no plano horizontal de projeção. Se esse afastamento for medido no semiplano horizontal anterior, ele será positivo, e se ele for medido no semiplano horizontal posterior, ele será negativo. A terceira coordenada descritiva do ponto é a cota, representada pela letra Z, que corresponde à posição da projeção vertical do ponto em relação à linha de terra. Se é a projeção vertical desse ponto, ela vai ser medida do semiplano vertical superior, sendo positiva, e no semiplano vertical inferior, se ela for negativa. Sendo assim, nós temos a seguinte situação. Nós temos nosso ponto objeto, que está aqui no espaço, e ele vai ser projetado na linha de terra, no plano horizontal e no plano vertical de projeção. Então, para projetar na linha de terra, eu vou olhar para o meu ponto e a projeção do meu ponto na linha de terra será a minha abscissa. Em seguida, eu vou projetar o meu ponto no plano horizontal de projeção, certo? E vou obter o meu afastamento. Por último, projeto o meu ponto, agora no plano vertical de projeção para obter a minha cota. Sendo assim, eu posso dizer que o meu ponto objeto A, ele vai ter a abscissa, que vai ser denominada de A0, vai ter o afastamento, denominado de A, e a cota, denominada de A'. A letra vai assumir a letra de identificação do meu ponto objeto. Então, nós temos que o ponto objeto sempre vai ser representado, identificado por uma letra, A, B, C e assim por diante, e será representado com essa letra maiúscula entre parênteses. Para que eu coloque as coordenadas descritivas desse meu ponto objeto, sempre eu coloco inicialmente a abscissa, ponto e vírgula, afastamento, ponto e vírgula e o valor da cota, certo? Então, aqui eu tenho ponto objeto, foi projetado na linha de terra, obtive a abscissa A0, já que o meu ponto de estudo é o ponto A. Projetei no plano horizontal, obtive o afastamento, o A. E projetei no plano vertical, obtive a cota, no caso, A'. Então, quando nós vamos estudar, no caso esse ponto, que é o nosso primeiro objeto de estudo, nós podemos colocar ele em uma das 4 regiões que foram determinadas lá no espaço de projeção, que essas regiões eram os diedros. Então, se o meu ponto ele estiver no primeiro diedro, ele vai ter um valor para a abscissa, no caso pode ser positiva ou negativa, nesse caso aqui está positiva, porque está
à direita da origem do zero, certo? Mas, obviamente, se o zero estivesse, né, posterior ao valor aqui da minha abscissa, essa abscissa estaria à esquerda e seria negativa. Então, a abscissa pode ser positiva ou negativa, vai depender da localização da origem. No caso aqui, é positiva. Então, eu tenho a abscissa, né, do meu ponto objeto. O afastamento foi projetado no semiplano horizontal anterior. Então, o afastamento desse meu ponto no primeiro diedro será positivo. E a cota foi projetada no semiplano vertical superior, sendo também a minha cota positiva. Então, no primeiro diedro, eu tenho que as coordenadas descritivas do meu ponto vai ter uma abscissa positiva ou negativa, dependendo de onde vai estar localizada a origem, mas o meu afastamento e a minha cota sempre serão positivas no primeiro diedro. Já no segundo diedro, a abscissa também vai ser positiva ou negativa, dependendo de onde vai ser localizado o zero, certo? Porém, quando eu venho aqui para representar, para projetar o afastamento, que no nosso caso agora aqui nós temos o ponto objeto B, essa projeção do afastamento está no semiplano horizontal posterior, né? Então, nós vimos no início da aula que quando essa projeção está no semiplano horizontal posterior, esse valor de afastamento será negativo. E a minha cota continua sendo representada no semiplano vertical superior, né? Então, ela continua sendo positiva. Então, nós temos que no segundo diedro, eu vou ter um valor para a abscissa, vai depender da origem positiva ou negativa, né, para ser determinado. Mas o meu afastamento sempre será negativo e a minha cota sempre será positiva. No terceiro diedro, tá? Então, eu vou ter que o valor da abscissa do meu ponto vai depender de onde vai estar localizada a origem, então ela pode ser positiva ou negativa. Mas o que acontece? O meu ponto C agora, quando eu projeto no plano horizontal, ele fica projetado no semiplano horizontal posterior. Então, o meu afastamento ele vai ser negativo. E a minha cota, quando eu projeto no plano vertical, ela fica no semiplano vertical inferior. Então, o valor da minha cota também será negativo. Então, a gente sabe agora que no terceiro diedro, meu ponto vai ter coordenadas, certo, de afastamento e cota sempre negativa. Já no último e quarto diedro, a abscissa vai variar dependendo da origem, assim como nos casos anteriores. Quando eu projeto esse meu ponto, que no caso agora é o ponto objeto D, no plano horizontal, a projeção vai ser no semiplano horizontal anterior. Então, o afastamento ele volta a ser positivo e a minha cota, quando eu projeto no plano vertical, fica no semiplano vertical inferior. Então, a minha cota no quarto diedro será negativa. A partir dessa identificação e conhecendo como se comportam as coordenadas descritivas do nosso ponto objeto no espaço, nós temos um termo que vai aparecer bastante também no estudo, que é o termo coincidência. O que seria coincidência? Nada mais é do que a igualdade de duas ou mais coisas, né? Refere-se a algo que está acontecendo simultaneamente. Então, o símbolo que a gente utiliza para representar a coincidência na geometria descritiva são 3 tracinhos, certo? E aqui tem alguns exemplos. Se de repente eu digo o ponto objeto D, 3 tracinhos, ponto objeto L, eu estou querendo dizer que o ponto objeto D coincide com o ponto objeto L no espaço. Então, ambos estão no mesmo lugar no espaço de projeção. Quando eu tenho essa condição, a letra D entre parênteses, que significa ponto objeto, coincidindo apenas com a letra D sem parênteses, eu estou dizendo que o ponto objeto D coincide com a projeção horizontal do ponto D, né, que é o afastamento.
Se eu tiver a condição de linha coincidindo com D, eu estou dizendo que a projeção vertical do meu ponto D, ou seja, a minha cota, está coincidindo com a projeção horizontal do meu ponto D, que é o afastamento. Então, aqui nós temos alguns casos práticos dessa coincidência, que seria o quê? Quando o meu ponto ele não está exatamente no primeiro, nem segundo, nem terceiro, nem quarto diedro. Digamos que ele está no meio, aí entre dois diedros. Então, nesse caso, ele está situado exatamente no semiplano horizontal anterior, certo? Então, o que é que acontece? A sua abscissa vai depender da origem do zero, tá? Então, pode ser positiva ou negativa. O meu afastamento, o meu ponto objeto E, ele está aqui, situado no semiplano horizontal anterior. Mas ele vai ter um valor de afastamento. A projeção, no caso, está coincidindo com o próprio ponto objeto. E esse valor de afastamento será positivo, já que a gente já viu, né, aí, que sempre que a projeção ficar no semiplano horizontal anterior, o afastamento será positivo. Mas o que acontece? O valor da minha cota, o meu E', ou seja, a projeção desse meu ponto no plano vertical, ela não será nem positiva nem negativa, ela vai ser nula, ela vai ser zero. Se fosse no semiplano horizontal posterior, a cota iria continuar sendo zero, o que iria mudar é que o afastamento passaria a ser negativo. Se nós tivermos a seguinte situação, que é o ponto situado no semiplano vertical agora superior. Então, eu tenho o ponto objeto, representado pela letra G, vai ter um valor de abscissa, que é o G0. O afastamento agora será nulo, porque o afastamento é a projeção no semiplano horizontal. Porém, não está no semiplano horizontal anterior, nem no semiplano horizontal posterior. Está aqui, na linha de terra, tá? Então, o valor do meu afastamento será zero, não será positivo nem negativo, será nulo. Já o valor da minha cota, como está no semiplano vertical superior, o meu G' terá valor positivo. Se estiver situado no semiplano vertical inferior, o afastamento continuaria sendo zero, porém o valor da cota passaria a ser negativo. E se meu ponto estiver agora em π', π', né? Relembrando aí, é a nossa linha de terra. Então, eu tenho que o ponto objeto H está situado na linha de terra. Se ele está situado na linha de terra, ele vai ter um valor de abscissa, que vai ser positivo ou negativo, dependendo da origem. No entanto, a projeção do meu afastamento não será positiva, nem será negativa. E a minha cota nem será positiva, nem também negativa. Ou seja, tanto o afastamento como a cota serão nulas, serão zero. No próximo vídeo nós iremos falar aí do ponto, só que agora representando ele em épora, ou seja, representando esse ponto em um plano bidimensional. Então, até a próxima aula.